aqui, eu costumo chamar que esse cara é um... Eu quero nominá-lo da maneira que eu o vejo, né? É um cara que eu tenho com ele um contato quase constante, ele é artista visual, mas ele deriva por outros campos da arte. É uma figura, é um andarilho da arte no melhor sentido. Eu estou falando desse cara aqui, ó. Eu estou falando do Valdson Braga. Boa noite, Valdson, é bom ter você aqui nessa noite de terça-feira. Boa noite, agradeço vocês ao convite. Para mim é importante esse momento, é épico, porque eu considero os dois. E falar de vida é falar de uma trajetória de arte. E a arte sempre ressignificou a minha vida. A primeira pergunta aqui, normalmente, que nós aqui somos assim, bastante, vamos dizer... Cordiais. Cordiais, não heterodoxos. Então, a primeira pergunta, nesse mês da mulher, principalmente, fica para a mulher. É com você. Obrigada, Milton. Então, Valdson Braga, eu já te conheço há um bom tempo, né? Lembro da minha primeira entrevista com você, lá na Velha Marabá, onde eu vi um quadro seu maravilhoso, você é artista plástico também, né? E de lá para cá aconteceram vários momentos, né? E nesses momentos, você se permitiu vários trabalhos. Tem um que você pontua mais? A minha trajetória, ela é marcada por vários momentos, né? Tem até gente que já passou por alguns trabalhos que disseram assim, poxa, você nem fala mais disso. Eu acho que a vida, ela corre como uma correnteza de um rio. A gente tem um destino, o rio deixa de ser tão saboroso para se tornar salobo. E final da nossa trajetória é justamente você olhar para um legado, uma história de vida que você traça com muita coragem. Eu já passei por inúmeras coisas, seria injusto para mim escolher o melhor trabalho. Mas eu vejo que eu me recordo que recentemente procuraram alguns artistas plásticos da cidade para homenagear, e eu vi depoimentos de cada um deles, mas eu comecei a minha história dizendo que eu fiz do meu mundo o meu quintal e descobri que o quintal que eu fazia do meu mundo, Deus me apresentou depois o próprio planeta para poder explorar e ter mais oportunidade de demonstrar minha arte. Antes eu achava assim, santo de casa não obra milagre. Mas eu não imaginava retornar para a minha cidade depois de tantas experiências, mas Deus, ele tem a sua maneira de escrever a nossa história. E eu volto para cá com a certeza, uma certeza de que a bagagem que eu carrego é para somar com a minha sociedade, com a minha cidade, independente das circunstâncias que não são tão agradáveis como eu gostaria, mas eu gosto de dar visibilidade para aqueles que são excluídos. E mostrar para a sociedade que há, sim, potencial no indivíduo. Foi assim dentro do sistema prisional, trabalhando em 16 presídios com ressocialização e fazendo o primeiro filme brasileiro feito com atores em cárcere do país. Isso para mim é um legado que eu tenho muito orgulho. Foi assim também na TV Globo, trabalhando com a minissérie Hoje é Dia de Maria, que foi uma das minisséries históricas que a gente utilizou material reciclável do lixo, literalmente, para construir uma cenografia. Fez tanto sucesso que passou a ter 2 temporadas. Depois disso, eu descubro que minha mãe, aqui na cidade de Marabá, contraiu o câncer. E eu levo minha mãe fazer tratamento em Teresina, porque naquela época Marabá não era uma referência boa de saúde. E vejo, retornando à cidade, que a gente ainda tem muito a crescer nessa área. Então eu largo todo o meu trabalho para cuidar da minha mãe. E é nesse tempo que eu busco uma formação acadêmica. Então eu me formo em artes visuais, depois eu faço algumas pós-graduações, e a partir daí eu começo a criar projetos, que eu começo a não depender de um sistema que a gente vive tão opressor, chamado político, que muitas vezes os interesses são muito mais pessoais do que universais, e passo a fazer arte com recurso próprio, entendendo que nesse processo a informação, mudando as pessoas de mente, é a única forma de modificar o planeta que a gente vive. Você tocou em alguns assuntos aí, você falou nessa visão que você tem do meu quintal, que na verdade o seu quintal ele passa a ser o rio que se torna salopo, mas deságua no mar, né? Que é uma coisa. E o mar tem oportunidades, muitas delas já foram oferecidas a você, mas você continua, até por questão de missão de filho, continua aqui em Marabá, mas você faz alguns, vamos dizer, alguns voos aí.
Eu estou sabendo agora, recentemente, você está sempre ocupando uma área do shopping ali, sempre criando alguma coisa, mas no Natal você foi muito importante durante o Natal da Fundação ou do Instituto Cultural Casa da Criança do bairro da Santa Rosa. Foi lindo aquele trabalho, você não estava sozinho, na sua área sim, mas ali foi um trabalho feito a várias mãos e arrebentou, isso promete para o Natal do ano que vem. Você tem, assim, um olhar, você é aquele artista que você não aparece, né? Quando você aparece, você está trabalhando. Eu tive com você agora no evento da APAI, Associação de Pais e Amigos Excepcional, que aliás vai se estender para um evento marcado agora, dia 21, sexta-feira. Lá no shopping. Mas então você se integra, você é coerente, você se integra nessa questão de um fundo social solidário. Então, dentro dessa visão, descreve para mim um pouco mais profundamente o Valdisson Braga, artista, militando em vários campos da arte e singrando nesse deserto com recurso próprio. Eu nasci ali na comunidade periférica Santa Rosa, o bairro do Amor. O bairro do Amor, apelidado pelo Milton Faria. Que é o bairro Isso do Amor. aí. E realmente se tornou um bairro do amor, porque ali a arte ecoa dentro daquele espaço, né? Tenho boas referências, amigos que até hoje a gente faz trabalho juntos. Ano passado eu tive a oportunidade ali com a família Dias, né, que faz o Divino Espírito Santo, que é histórico. Eu cresci nesse meio cultural. Então no ano passado eu tive a oportunidade de, junto com eles, desenvolver a cenografia, de tanto da Mirim como da Adulta. Na Mirim a gente trabalhou com episódios da Turma do Chaves e na Adulta foi sobre a Serra Pelada. E foi premiado. As duas foram na Mirim e a Adulta ganharam como municipal. E isso para mim é um privilégio. 2 anos atrás eu estive em Brasília representando o Pará como jurado no Festejo Junino Nacional. E mais uma vez a quadrilha da Santa Rosa do Bairro do Amor foi vice-campeã nacional. E aquilo para mim me deu muito orgulho e alegria. E você tinha ali juninas com a experiência do Nordeste brasileiro. Isso, do Brasil inteiro. Mas principalmente do Nordeste. Isso. Que é a raiz mais profunda que se mantém ainda. E Marabá está dentro desse circuito, isso é importantíssimo, né? E eu voltar e ter esse título significou muito. Por que significou? Porque, nossa, é tirar das suas raízes algo e mostrar para o nacional a potencialidade que a gente tem. E como filho da terra, cada vez que isso é representado fora, tem um peso muito maior. Sim. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem. E quando eu estava ali, eu senti muito orgulho. Eu chorei a apresentação inteira, porque ainda não tinha visto na cidade a apresentação. Apesar de algumas quadrilhas ficarem julgando, ganhou porque o Valdisson estava lá. Mas o júri do Pará não vota no Pará. O júri do Pará vota em outros estados. Até porque seria incoerente, né? Seria. Então, foi muito justo, sabe? E ver todo mundo vibrar, porque ninguém era tão caloroso como a quadrilha de Marabá. Isso para mim me deu orgulho. Mas a minha trajetória é marcada por muitos traumas. Eu fui uma criança caçula de mais 2 irmãos. O meu nome Valdisson veio de uma ideia fantástica da minha mãe, de pegar o começo de Valdilene, final de Neudson e fazer Valdisson, dos meus 2 irmãos. O meu irmão já é falecido. E nasci no Bairro do Amor. Então, eu não tinha recurso. Você nasceu na Avenida Silvino Santos? Silvino Santos, bem em frente à Escola Rufina, naquela região. E ali o que acontece? Meu pai era alcoólatra. Ele pegava dinheiro da minha mãe, que era costureira, escondido, para sustentar o seu vício. E quando chegava, muitas vezes ainda batia na minha mãe, espancava minha mãe. Vocês viam isso? Então, eu via tudo isso. Então, eu cresci num ambiente que eu tinha uma referência de alguém que eu não queria ser. Eu não queria parecer com meu pai. Então eu cresci já dizendo, não vou beber porque eu tenho medo de se tornar alcoólatra e ficar como ele. Mas o meu pai, quando não bebia, ele se tornava a pessoa melhor do mundo. Ele tinha vergonha dos feitos. Foi aí que, muito pequeno, eu descobri que o vício é um mal que rouba a identidade e rouba também até mesmo sabe, a vontade de não querer fazer o mal ao outro. Às vezes isso consome através do vício. É uma e traz uma cegueira, né?
Então, era um ambiente que tudo que eu queria era pensando na minha mãe. Eu sempre fiz tudo pensando nela. Por isso que eu larguei todo o meu trabalho, que era um sonho estar na TV Globo. Larguei para estar cuidando dela, porque eu sabia que minha maior referência era ela. Cuidei da minha mãe por 10 anos de tratamento de câncer. Minha mãe faleceu no Piauí. E fiz o velório sozinho da minha mãe, sabe? E sempre muito forte. Ela me ensinou a ser forte. Ela me ensinou a, desde pequeno, a pegar a dor e transformar em amor. Você é cristão, bicho? Eu sou cristão. Correto. Como é que o artista Valdo vê a morte? O fim? Eu tinha muito medo da morte antes de perder minha mãe. Depois que eu perdi minha mãe, eu consegui ver a morte como uma passagem. Eu acredito muito na vida eterna. Já estive na Turquia fazendo trabalho com crianças refugiadas da guerra da Síria. E lá naquele espaço que eu não podia dizer que era cristão, que eu tinha que me omitir como na minha religião. Ali tem uma divisão na Turquia, né? Tem a ortodoxia e tem o islamismo, né? O islamismo é a maior parte. As mesquitas estão em toda esquina. Mas só que eu fiquei encantado pela cultura. A gente às vezes acaba pagando com a língua da gente de falar daquilo que a gente não conhece. O islamismo, ele é belo. O extremismo do islamismo é que não é. Assim como qualquer religião. Exatamente. Todo aquilo que se torna compulsivo demais na sua vida não vai ser saudável. Você vê que o islamismo, sem querer entrar nesse mérito de religião, mas ele tem várias vertentes. Mas o núcleo do islamismo puro, ele é de paz, ele é maravilhoso. E eu vi uma entrega naquele povo que eu não vejo nós cristãos ter. Pelo aquilo que a gente acredita. São as crianças, a gente levava lanche, eles acabaram de chegar da Síria, refugiados, a gente tirou eles da mão dos turcos, porque os turcos queriam pegar eles para ser brinquedos sexuais, lá não é crime pegar uma criança órfã e fazer isso. O islamismo não prevê crime. E a gente conseguiu resgatar 200 crianças de forma clandestina, um trabalho arriscado que se uma vez que fôssemos pegos, seríamos todos mortos, né? E muitos já morreram fazendo isso. Então foi uma experiência de vida que me fez enxergar o mundo de outra forma. Qualquer momento poderia um homem-bomba disparar, qualquer momento você poderia ser pego, mas existe algo que queima dentro da gente, que faz a gente ir além, que faz a gente não paralisar diante de um sistema. Então, desde pequeno, lidando com a dor, hoje eu procuro pegar esse sistema e levar para essas pessoas enxergar a vida de outra forma. Agora eu queria que ele falasse um pouquinho sobre esse trabalho, porque você não é remunerado na APAI. Você não foi remunerado durante a Junina. Você não foi remunerado no decorrer do Natal desse ano. Você vai fazer um evento agora que provavelmente vai deixar aí, vamos dizer, algum recurso, ou não? Não. Muitos empresários disseram que estaria comigo no começo, mas na hora patrocinadores ficaram igual palavra de político. Disseram sim, mas não apareceram. Alguns se manifestaram com pouco e não quiseram dar o nome para ser divulgado, mas eu aprendi uma forma de lidar com essa circunstância de não ser tão precário, porque às vezes você faz o solidário e o ruim é quando o solidário acontece a partir de alguém que se torna tão solidário quanto aquele que você atende. Aí o negócio vira uma bagunça. Então o que eu aprendi? Todos os projetos que eu desenvolvo, seja no sistema prisional, eu comecei a escrever livros e colocar dentro desses registros a vivência de como eu faço o passo a passo. E diante dessa vivência, eu comecei a palestrar e vender meu livro e criar próprio recurso em cima daquilo. Você criou um mecanismo para absorver a área financeira. Para se autofinanciar. Né? Isso. Criei camisetas exclusivas, né? Eu pinto camisetas, eu crio próprias estampas. Recentemente eu presenteei a própria Joelma com um figurino feito à mão, que ela gostou muito, por ser uma artista da terra e por ser uma artista que faz com suas próprias mãos aquela estampa. Então eu faço da vida essa oportunidade de sobrevivência. Uma única vez eu fui contemplado por um edital, uma única vez, mas um valor muito mínimo, muito pequeno, e também eu venho sobrevivendo, né, fazendo coisas relevantes e chamando atenção.
Isso em todo o país, né, Valdes? Todo o país, porque esse trabalho do sistema prisional foi feito no Nordeste, em 16 presídios do Nordeste. E é um trabalho pioneiro no país. Como? E eu fui homenageado, não no Nordeste, para lançar o livro, eu fui lançar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E quem fez a fala nesse espaço, tinha tantas autoridades, tanta gente conhecida, que eu fico vendo como Deus é agraciado. Ele pega alguns, como passei pela TV Globo, muitos artistas apoiam o trabalho que eu realizo. E não tenho dificuldade com isso. Agora mesmo eu estou fazendo um projeto na região amazônica com o Luciano Zafi. Em vez de quando ele está aqui em Marabá, a gente vai para Altamira, vai para essa região. Teve com a gente, esteve comigo, nós fizemos entrevista juntos, com o Luciano Zafi. E fizemos espetáculo junto, a gente fez espetáculo Amazônia, que fala sobre essa questão de ouvir a natureza, o que é que ela tem nos dizer. A natureza fala todos os dias e a gente está vendo resposta na questão climática, em tudo que está ocorrendo. E muitas vezes a gente, no nosso corre-corre, a gente não para observar. Então eu fiz trabalho com povos indígenas, o próprio Amazônia Fashion Marabá no ano passado foi com os indígenas, esse ano é com pessoas com deficiência, com síndrome de Down. Então, cada ano eu gosto dessa oportunidade de abrir a arte para viver novas oportunidades. É uma experiência, né, cara? Eu acho que cada vez que isso acontece, fica um pouco da gente na coisa, mas a coisa fica toda na gente. Quer dizer, dessa maneira que eu vejo. Eu acho que isso vai engrandecendo o que o artista tinha de melhor, o espiritual do artista, porque daí emana a inspiração, a compreensão pela natureza, pelos fatos do cotidiano, essa mistureba que passa pela cabeça da inspiração do artista, né? É dessa maneira que eu não sei se a análise está correta aqui. Eu gosto de arte com propósito. Tem gente que faz arte por arte, mas o meu sempre tem que ter um significado. Se não for para ela falar de forma direta, então para mim não tem sentido. Eu acho o seguinte, tem artista que ele trabalha dentro da concepção de atender o seu espiritual, mas ele guarda isso na obra. No seu caso, como você trata com a questão envolvendo o humano, o ser, a pessoa, a obra se expande e volta para você em forma de energia positiva, inspiradora em outro momento. É uma análise. Porque assim, Deus, na minha visão, ele não é uma religião. Ele não se resume a algo tão pequeno. A religião foi criada pelos homens. Sim. E Deus, ele é universal. Ele é um Deus que ele brilha o sol para todos. E esse Deus, ele fez uma prova de amor para o ser humano que se chama livre-arbítrio. Você decide se voltar para ele e amá-lo, ou você decide viver segundo as suas paixões, as suas vontades, os seus desejos. Então, de ambas as formas, as consequências. A maior prova de amor é a liberdade. Tudo que aprisiona não vem da parte de Deus. Politicamente, como é que você vê, como artista, o mundo, que é o macrocosmo, e o Brasil, que é o microcosmo desse planeta bonito, maravilhoso, e dentro de um país rico como o nosso, com tantas oportunidades, vamos dizer, paradas, esperando que alguém desperte. Como é que você vê o Brasil politicamente dentro do contexto mundial? A nossa riqueza está na mão errada. Os políticos, eles estão muito visados naquilo que nós temos de riqueza para ser exportado para fora e ser vendido com preço de banana. Nós, se fôssemos um pouco mais inteligentes, a gente não permitiria que tudo que fosse nosso fosse para fora e fosse comprado novamente aquilo que é nosso com um valor muito alto. Então isso prova como a nossa mentalidade, o sistema faz com que a gente não compreenda isso. A gente fica esperando que alguém entre no poder para que salve a nossa pátria e a gente perde a oportunidade de fazer a diferença. Se eu dependesse de política, eu não faria um terço daquilo que eu já construí como história. Eu aprendi um caminho, mas muitos não conseguem enxergar. E não estou aqui para fazer todo mundo enxergar. Eu estou aqui para fazer a diferença acreditando que eu não dependo deles e que bom não depender. Ações são exemplos. Pô. São exemplos então, disso. Sigam. Tem gente que eu admiro. Por exemplo, admirei muito a atitude agora recente do prefeito atual de ir para uma escola e as crianças aclamar como a autoridade pegou na minha mão. São um gesto muito pequeno, que não é um ato de uma campanha feita por uma obra que foi construída, mas a obra maior é o ser humano. A forma com que eu olho para o outro fala muito mais a respeito das minhas ações. Não estou levantando pátria política, mas eu estou falando que eu não vi isso acontecer antes no nosso solo. Então eu espero que, diante de uma
Eu tive alguns momentos com ele de conversa, que eu queria muito ter esse momento, e ele se surpreendeu, porque ele achava que eu ia sentar à mesa para fazer pedidos, né? E no final eu só digo, estenda aqui sua mão. E aí ele estendeu, olhou assim para mim, que ele gosta muito de olhar nos olhos. Aí eu comecei a pedir para o Criador guardasse tudo aquilo que estava dentro do coração como verdade. Se ele diz que luta pela justiça e quer a lealdade acima de tudo, que isso primeiro parta num pensamento que não depende dele. O homem tem um coração corrupto. Então ele precisa guardar muito bem esse coração para não se perder no meio das suas propostas. Então admiro muito ele, admiro a esposa, botei eles para dançar junto com os atendidos da PAI, coloquei eles para viver essa experiência, porque eu tenho certeza, olha, marabaense que está aí, que está preocupado na sua vida cotidiana, correr ou só vivendo no celular, vai um dia visitar a PAI para você saber o que é amor de verdade e o que é abraço fraterno. Pois é, Milton, olha, o trabalho do Valdson é um trabalho constante, né? E onde você chega, você visualiza o que está acontecendo naquele local, né? Aqui em Marabá, cada momento que você chega, tem como você visualizar, você já chegou, já partiu e ficou um tempinho fora e chegou, nossa, mudou para melhor? Ou mudou apenas para visualizar? É meio polêmico o que eu vou dizer. Tem duas coisas que me assustou. Teve alguns artistas de infância que eu vi que não progrediram. Eles permanecem fazendo as mesmas coisas e não se permitem viver algo novo. A tecnologia está um universo, o mundo está aqui dentro do telefone, mas eles não se reciclam. Eles sempre fazem as mesmas coisas. E outra coisa que me chamou a atenção também foi a questão... Eu vi Marabá muito parado, porque antes nós éramos a cidade polo do sul do Pará, mas hoje eu vejo que, por exemplo, eu estive junto com o Leonildo Rocha na construção de uma loja em Canaã dos Carajás, quando a avenida principal era só uma estrada de poeira. E eu ainda disse, o que esse homem maluco quer comprar um terreno grande no meio do nada? Que 3 anos dupla, depois, Canaã era uma grande metrópole. Ele era visionário. Eu fui ser jurado no concurso de rainha de rodeio em Paraupebas. Fiquei assustado, porque é 17 anos sem ir em Paraupebas. E quando eu fui a última vez, tinha um viaduto escrito na frente, seja bem-vindo, e atrás do viaduto tinha escrito volte sempre. E agora eu vi uma metrópole, a cidade. Então eu vi que essas cidades hoje, elas trazem para o estado do Pará uma arrecadação muito grande, elas são quase Belém, quase a capital. E Marabá caiu para a 18ª. Então Marabá não evoluiu como eu gostaria que ela evoluísse, por tantas riquezas que nós temos na nossa volta. Isso é culpa de quem? Aonde estão as indústrias? Aonde estão as oportunidades de trabalho? Hoje, é melhor parar, porque eu ia falar uma coisa polêmica. Existem momentos assim, né, Milton? Vamos aproveitar a parada e, inclusive, está na hora da gente... Parece que não, mas nós já temos aqui 29 minutos de conversa. Vai fluindo o papo. Meu caro o Alisson Soares, vamos para o nosso momento comercial, porque é preciso lembrar que os nossos apoiadores e patrocinadores é que seguram a peteca aqui, juntamente com aqueles que se conectam conosco. Então a gente tem que dar uma atenção especial para eles. Então é hora de rodar os reclames da TV Criativa Online. Dentro do Podcoff a gente volta em cerca de 3 minutos e meio. Continua com a gente que o papo tá gostoso, hein? A gente volta já. Fio a Fio Tecidos, tudo para você que gosta de fazer seu look e andar na moda. Encontre em nossa loja a mais completa linha de tecidos nacionais importadas, cama, mesa, banho, acessórios e muitos outros produtos. Na Fio a Fio tem ainda toda a linha de máquinas para costura industrial e doméstica, máquinas para bordado, prensas para estampar copos, pratos, bonés e tecidos. E para sua comodidade, parcelamos ainda suas compras em até 5 vezes pelo cartão Fio a Fio. A Fiat Zucavel oferece condições exclusivas para você sair de Fiat 0 km. Sua chance de começar o ano com um Fiat novo na sua garagem. Escolha o seu modelo e aproveite. Fiat Argo, Fiat Toro, Fiat Cronos, Gran Siena e Fiat Ducato. Todos os modelos à pronta entrega. Aproveite esta oferta especial. Fiat Argo 1.0 a partir de 68.490. Fiat Zucavel, 36 anos realizando sonhos. 94.
Ícones não envelhecem. Pelo contrário, só ganham mais força com o passar do tempo. Quer ver só um bom exemplo? Tem novidade bruta na área. E bota bruta nisso. A L200. Picape mais valente da Mitsubishi Motors acaba de ganhar mais uma integrante. A 4ª geração da Triton Savana. Modelo que amplia o leque de opções para quem curte off-road pesado sem abrir mão de um 4x4 de verdade. Produzido na fábrica da HPE Automotores desde 1998, a linha de picapes L200 é o veículo mais vendido da Mitsubishi no mercado nacional, representando mais de 50% do total de vendas da marca. E a chegada da L200 Triton Savana confirma que a picape da Mitsubishi ainda tem muita história para escrever e diversas trilhas a percorrer pelo país. O Grupo Só Peças completa 5 anos de atuação em Marabá. E para comemorar, reinauguramos a nossa mais nova loja. Uma nova localização e ambiente aconchegante para lhe oferecer o melhor em peças automotivas. Na Só Peças, você encontra produtos das melhores marcas, com o melhor preço do mercado, além de parcelamento em até 12 vezes no cartão. Venha nos conhecer. Folha 28, quadra 38, em frente a Revemar Seminovos. Ou entre em contato 99197-4803. Grupo Só Peças. Ligou! Chegou! 2025, o Pará, Tocantins e Maranhão vão se encontrar. O maior evento da região. Serão 5 dias de pura alegria e emoção. 37º aniversário de Bom Jesus do Tocantins, Pará. Confira nossas atrações. Quarta-feira, dia 7 de maio, show evangélico com Anderson Freire. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chores. Quinta-feira, dia 8, show católico com Eliana Ribeiro. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama. E o show internacional com W. I want you to know that I'm gonna miss your love. The minute you walk out that door, please don't go. W. Please don't go. 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 E no domingo, dia 11, o nosso famoso e tradicional show de prêmio Pará Caminhões, sua solução em peças para caminhões como bomba, direção hidráulica e Veco Tector, com reservatório, amortecedor dianteiro Scania novo, módulo de luz e Veco Stralis, módulo do painel Lu VW Constellation, uma infinidade de peças para caminhões. E olha só nossa promoção, na compra de um para-brisas instalado, ganhe de brinde um jogo de palheta 24 polegadas. Cobrimos qualquer orçamento de para-brisa de caminhões. Pará Caminhões. A Yamaha Moto Show, referência em duas rodas, está com ofertas imperdíveis para você. Neo 125 0 km com entrada, mais 48 parcelas de 450. Fluo 125 com entrada e mais 48 parcelas de 523. E que tal a Factor 150 e mais 48 parcelas de 596. Entrada parcelada no cartão de crédito. Detalhe, capacete, emplacamento e frete grátis. Manda um "eu quero" para... Já estamos de volta, né? Obrigado pela sua paciência com os reclames da Criativa, como diria o velho Faustão, lá nos reclames do Plim Plim, não é verdade? Olha, antes de voltar para você, aqui, meu caro
meu caro amigo, eu vou pedir ali ao nosso querido Alisson Soares que coloque um gráfico na tela que eu quero fazer um comentário aqui que vai surpreender muita gente. Olha, Valdes. Atenção, no período selecionado, você está vendo aí na tela, nós tivemos 252.917 visualizações no canal da TV Criativa Online. Não é brincadeirinha não, companheiro. A gente está chegando aí hoje em países da América Latina, vamos atravessar, vamos lá para a América Central, passamos ali por Cuba, entramos à esquerda, vamos para os Estados Unidos, ali próximo está o Canadá. Na Europa a gente destaca a audiência em 3 países, né? Na França, na Espanha e na Itália. E Portugal, são 4 países. Agora, no total desses 4 anos praticamente da TV Criativa, senta aí, companheiro, 60 milhões de visualizações desse canal por esse Brasil afora e de repente eu às vezes me reclamo de Marabá, porque você tem um jornal diário que entra no ar 1h, com reprise às 18 horas, com um trabalho feito para Marabá, com aquilo que chama atenção em Marabá, com o artista marabaense, com uma visão de jornalismo que é uma visão muito pessoal nossa aqui da TV Criativa, e a gente, enfim, a gente gostaria muito, para não ser crítico aqui, a gente gostaria muito que as pessoas se somassem a essa ideia e pudessem ajudar a TV Criativa, que é um produto marabaense voltado para as questões marabaenses, para o povo de Marabá, para o artista marabaense, para as questões que nos afligem em Marabá. Então, olho na tela e some-se ou esteja junto com essa ideia de jornalismo que é feito aqui na TV Criativa Online. Beleza? Obrigado, Alisson. Era isso aí que eu queria falar. Como é que você vê o que é a internet hoje? Nós começamos aqui com o canal, tudo bem, está estruturadinho, falta muita coisa, mas já tem muita coisa que outros também não têm, então a gente está cavalgando aqui, estamos subindo aí, né? E eu queria saber de você, como é que você vê a internet como artista, né? Você falou na Globo, você falou em eventos que são, esse do Ceará, esse lá no Nordeste, por exemplo, que é a Paixão de Cristo. É um evento que é conhecido internacionalmente, um evento enorme, né? E a gente tem no meio disso tudo aí a internet, a propagação pela internet. Qual é o seu olhar aí? Porque você usa muito a internet. A internet hoje se tornou uma forma direta de comunicação. Vocês estão anos-luz na frente, porque quando vocês têm uma TV online, vocês estão falando a linguagem do público atual. Tem os seus pontos positivos e tem seus pontos negativos. Hoje eu não preciso mais, o artista não precisa mais estar na televisão nacional para poder se tornar conhecido. Ele precisa fazer vídeos inteligentes para que viralize e todo mundo começa a olhar aquilo. Por exemplo, até mesmo trazendo para a nossa realidade, parabéns ao prefeito atual por usar a mídia para se comunicar. As visualizações que ele está tendo é um alcance que ninguém nunca teve na cidade. E ele tem uma visão hoje... Isso é uma visão, uma estratégia inteligente. Hoje nós participamos de uma coletiva com ele e ele não interessa se é blogueiro, se é um cidadão que faz um trabalho... Chama da forma que quiser. Não interessa, né? Ele chamou todo mundo, os meios tradicionais chamados, TVs, rádios abertas, internet, criativas, blogs, estava todo mundo lá. Isso é uma forma genial de comunicar, porque você vai para todo mundo. E ele, na sua rede social, ele repercute esse material. Quer dizer, esse material não é um material que fica aqui, bicho. Esse material vaza para o planeta. É um negócio empreendedor. Então, a internet é isso. Não é a internet daqui a não sei quantos anos, ou no futuro. A internet já está aí. É isso. Eu me lembro quando Lobão deu um tapa inicial na carreira dele, porque o Lobão era um cara que a mídia não gostava muito dele, não. Ele era um cara meio cri-cri, você sabe como é que é. Então o que ele fez? Ele foi para a internet, vendeu um horror, deu milhões de cópias, aí a turma foi descobrindo, olha, tem uma internet aqui, não é verdade? Então eu queria que você já explanou um pouquinho, eu queria que você falasse agora um pouquinho mais. Agora a parte negativa, né? A parte negativa é que hoje muita gente ficou famosa chamada de influência. Mas você vai olhar a vida da pessoa, ela não influencia nada, ela não levanta bandeira de causa de nada. Porra, influencia. E aí pega os influencers, a TV tá botando os influencers para fazer novela, não tem formação para atuação. Não tem talento, bicho. Demitiu todos os consagrados da dramaturgia da TV, perdeu audiência, novela não dá mais audiência, filmes, agora a gente teve um resultado positivo, pela primeira vez essa indicação
é algo histórico, né? Mas são feitos com atores tradicionais, atores que estudaram sobre aquilo. E que têm uma então, longa carreira, né? qual o problema? A TV quer atrair os influencers para poder trazer a audiência do celular para a televisão. É uma estratégia, mas está perdendo. Não funciona dessa maneira. Não funciona. Então, o que acontece hoje? Por isso que tem um grupo gigantesco de influencers que estão me seguindo agora na atualidade, por causa de alguns trabalhos que eu estou desenvolvendo, e conheci muita gente que é influência. E vocês podem ver até a mídia que eu coloquei do nosso podcast de hoje, a quantidade de influencers que estão lá falando, eu vou estar de olho em você, eu vou estar assistindo. Porque de algumas formas eles ficaram impactados. Quando disseram, poxa, arte com propósito, eu posso deixar um legado, eu posso fazer algo além, não é só a visibilidade momentânea da internet. Então, as pessoas vendem na internet uma mentira. Aquela vida perfeita de Virgínia, aquela coisa que todo mundo acompanha, o Rancho do Maia, que todo mundo fica preso naquilo, são milhões de pessoas vendo o stories, acompanhando a vida do outro. Aquilo dali só mostra o que é permissível, o que eles querem construir. Eu trabalhei como produtor de muito artista famoso, e eles também são uma máquina, um nome vendável. Eles se vertem de algo que você conhecer o artista na sua intimidade é uma coisa. Agora você vê ele nos palcos e na televisão é outra. Você Mas ali é o personagem, ali não é ele. É um personagem. Isso é verdade. Por exemplo, eu estou aqui hoje com o meu cabelo porque é do personagem Pescador de Sonhos. E tem um filme, Pescador de Sonhos, que conta a minha história. Mas é engraçado, até na PAI, quando eu vou fazer uma apresentação artística, que eu não boto cabelo, eles pedem para colocar o cabelo. Então cria uma caricatura que é uma imagem do que o pessoal gosta de ver. Eu fui dançar o boi com os atendidos da PAI na Orla, no evento que teve, que agora está tendo canoagem, eles estão fazendo canoagem, e eu fui caracterizado com uma roupa brilhosa, e dei uma entrevista, e teve um amigo pessoal que disse assim, rapaz, que estilo top era aquele que você estava? Eu digo, era a roupa que eu fui dançar o boi. Então, esse jeito, por exemplo, por que hoje eu estou de onça? Por que está assim? Artista tem que se comportar como artista e se vestir como artista. E independente, publicamente falando, né? Ele tem que digitar a sua moda, ele tem que ser autêntico, ele tem que ter, sabe, pulso forte para ser alguém. Então, se de repente você não está dentro desse elo, alguma coisa está acontecendo de errado. Você precisa se reciclar. Quase todos os dias, né, Valdir? Todos os dias, se reinventar. Isso, Milton, você sabe que no jornalismo isso acontece diariamente, né? Essa reciclagem que a gente faz, toda aquela preparação, o ator não é diferente, o artista plástico não é diferente. E foi isso, assim, que eu perguntei no intervalo para o Valdson, que Marabá precisa. Reciclagem. Ela precisa se reciclar, o município em si precisa se reciclar. E o Valdson, na fala dele, no início, ele ficou um pouco decepcionado com algumas pessoas, né, aqui em Marabá, né? Que elas não evoluíram, não viveram outras experiências. Hoje elas se titulam, né? Elas criam nomes que pegam na internet, mas quando você vai ver o trabalho, você não vê profundidade, você não vê no trabalho da pessoa algo com conteúdo. Não tem conteúdo. Walter, você sabe como é que eu traduzo isso? É o seguinte, você está careca de saber, o talento para escrever, o talento para televisão, para o rádio, para as artes, de um modo geral, é talento. Então, o talento você desenvolve. O talento, ele cresce. Você vai desenvolvendo, vai aprendendo, vai se reciclando, vai acontecendo. Quem não tem talento e apenas aparece dentro do cenário, ele é visualizado como um alpinista, né? Mas não é visualizado com o respeito que a sociedade geralmente nutre pelo talento. E como o próprio ser talentoso reconhece que tem aquele talento e procura desenvolvê-lo, porque fica uma frustração quando você vai fazer um trabalho e não consegue fazer exatamente como você havia planejado e gostaria que a coisa acontecesse. E então, não existe nada melhor. Cada dia faz isso. E não é só você pesquisar, assistir vídeo. Você precisa imergir em algo para poder ter propriedade daquilo. Quando eu cheguei em Marabá, eu fui para as aldeias. Eu queria muito viver essa experiência. Estava com muita saudade da Amazônia, muita saudade da natureza. E fui para as aldeias. Fui muito bem recebido. Peguei amizade com muitos caciques. E quando eu cheguei... Conheci
Que era o grande cacique da Mãe Eu Maria. fiz a última, me convidaram para fazer cenografia do último Jogos, que é homenagem a ele. Não cheguei a conhecer, conheci pessoalmente. Conheci o filho, conheci toda a linhagem, né, a geração dele, e foi muito lindo fazer esse trabalho junto com eles. O que é que eu quero chamar a atenção disso? Eu cheguei lá cheio de mim. E eu olhei assim, poxa, por que vocês não fazem cocá de outra coisa? Vão arrancar pena de animal, todo cheio do meu contexto urbanizado. Aí eles viraram para mim e disseram assim, engraçado, vocês comem galinha e jogam a pena fora e tá tudo bem. É uma resposta bem... Entende? Aí eu fui pesquisando sobre aquilo, e por que indígena não pode mais... Dizem que o Brasil foi inventado, foi descoberto por um português, chega numa região que já tem uma população, essa população não é respeitada, olham pra gente, o cara vem de lá de Portugal com um mapa escrito Caminho das Índias, e chega, erra e vem parar no Brasil, e quando chega aqui encontra a gente, chama a gente de indígena, e tu quer que a gente aceite um nome que não é nosso? E não encontra pouca gente, não. A população chegava quase a 5 milhões de pessoas então, na área que eles desembarcaram. Em uma nação que apaga sua identidade histórica, ela omite, Ela não vê futuro. valorizando o que vem de fora. Até hoje a gente valoriza muito o que vem de fora, tem muita coisa com o nome até em inglês, que não é nem português. Você vai para fora, eu acho bonito, né? Fernanda Torres, em alguns discursos, ela recusou, ela quis falar mesmo em português, a própria Fernanda Montenegro fez isso. O próprio filme que ganhou o Oscar, ele não foi traduzido, ele foi na sua língua original, ele foi legendado em outras línguas. Então o Brasil está acordando, ele está aprendendo a valorizar o que é seu e sem medo vender a sua própria identidade. Agora vamos caminhar para o outro caminho. Você falou de Amazônia, coisa e tal, estou vendo aí a COP30, né? A COP30 é um evento que está chamando a atenção hoje, vamos dizer, dos milionários do mundo que normalmente pousam aí com seus aviões e comem comidas especiais, são muito bem tratados, mas de Amazônia quem manja é brasileiro, né, velho? Essa é a grande verdade, e principalmente o amazônida, o que reside na Amazônia. Então como é que você vê aí a COP30 nesse momento, e o que ela pode deixar de resultado para o amazônida de um modo geral e consequentemente para o Brasil? Gente, eu sou muito sincero e eu tenho muito medo das minhas palavras e penso muito antes de falar. Não pensa. Mas assim, eu vou jogar uma reflexão para quem está nos assistindo. Existe um projeto que está trambicando no Congresso para que o período de COP30, lá no Congresso. Que no período de COP30, Belém se torne a capital do Brasil durante o período da COP30. Para quê? Para que o Congresso mude para Belém, para que as leis que forem determinadas sejam num ato aprovadas. Que interesse está por trás disso? O que a representantes dos Estados Unidos estão fazendo no nosso território? Qual interesse tem nisso? O que o mundo agora está voltado para a Amazônia? Gente, você entra dentro da Amazônia, tem ônibus que chega aí cheio de chineses, de tudo quanto é lugar. Você vai para outro país, vai tiver dificuldade para você passar, você tem que até mostrar quanto você tem na sua conta bancária para saber quanto tempo você vai ficar lá. No Brasil não é livre, as pessoas entram, exploram e conhecem o que quiser. Quintal da mãe Eu andando com os indígenas na mata, eles olham, eu vi a mata de outra forma. Essa planta aqui é remédio para isso aqui é para isso, isso aqui é para isso. Essa planta aqui Então, dá para fazer qualquer coisa acontece? pro cabelo da pessoa. Será que de fato esse evento grandioso, que está vindo além da Joelma cantar agora num palco Flor, que vai ser belíssimo, também vem cantores dos Estados Unidos cantar junto com ela? O que está por trás disso, gente? Desperta, Brasil! Estão querendo roubar aquilo que é mais sagrado do nosso território. A maior riqueza vem da onde? A gente viaja esse território inteiro da Amazônia, toda a parte rugosa e cheia de montanhas, pode cavar, que eu duvido se tu não encontra ouro lá. E tem muita gente caladinho, porque infelizmente esse trem que leva e nunca traz, ele leva toda a riqueza e deixa a tristeza no nosso espaço chamado Carajás. Bom, essa é a visão que você tem da COP. Agora vamos falar do evento. Da fala do Valdes. Vamos falar do evento marcado aqui para o Partage, e que envolve as crianças. São 80 crianças ou 70? 70 crianças. 70 vestidas com aquela camisa.
Eu hoje ia vir com a camisa, rapaz, eu acabei vacilando. E você vai ter, então, 70 crianças que são atendidas pela Associação de Pais e Amigos do Excepcional. Agora, antes de você entrar nesse assunto, me fala a tua relação com a Socorro. A Socorro é minha amiga há 30 anos, né? Me fala aí qual é o teu relacionamento com ela e com todo o pessoal envolvido nesse atendimento da PAI. Bom, eu conheço a Socorro desde a minha infância, ela e Mari, que estão ali à frente da PAI. Eu me recordo que eu fazia o tapete de Corpus Christi, né? De serragem. Então eu ficava a madrugada inteira ali. O Leonildo Rocha, quando era vivo, fazia esse serviço junto com a gente. Ele tinha questão de amanhecer o dia, o sol se levantando, a gente terminando o tapete, a gente tomava café na praça, todo mundo ali sentado, né, como todo mundo. Isso que é bonito. Não era por classe social, não era, a gente Era se todo unia mundo, para né? fazer uma coisa. Então, naquele tempo, a Socorro era envolvida muito com os vicentinos, ainda hoje. E foi naquele período que a gente se conheceu. Mas assim, mesmo eu estando fora de Marabá, eu sempre estive interligado com a PAI. Ela sempre entrava em contato e dizia: Val, estão precisando de figurinos, pinta isso aqui pra gente. Eu pintava e mandava. Tinha os festivais nacionais, e eu sempre ajudei a PAI de alguma forma. E aquele local para mim sempre foi um local de abastecimento. Eu entro na PAI para mim recarregar. Hoje mesmo teve um síndrome de Down que ele entrou a primeira vez, ele foi primeiro eles são acompanhados com a família, eles fazem todo o processo do lado da família, depois a família meio que recua e ele fica só dentro daquele espaço. Era a primeira vez dele sozinho. E a professora disse: ele não consegue fazer isso. E aí eu olhei para ele e digo: e qual herói que tu gosta? Aí quando eu perguntei qual herói que ele gosta, ele pulou no meu braço e me deu um abraço. Era uma criança. E aí eu comecei a falar nome de herói, ele balançando a cabeça, e eu digo assim: eu vou desenhar para ti uma bola de futebol. Aí ele disse que gostava. Eu digo: mas agora é assim, não vai me abraçar mais, senta ali que você vai ser o goleiro. Eu vou desenhar aqui a bola e vou fazer você distante lá esperando para fazer o gol. E ele sentou e começou a pintar o desenho e todo mundo ficou impressionado com a qualidade da pintura daquela criança. Ela começou a olhar diferente para os outros e rapidamente ela já se sentia parte daquele universo. Interagiu. Então, claro que eu sou arte terapeuta, eu tenho formação para isso, mas também não é só isso. Eu acredito muito no propósito divino. A gente nasce para fazer alguma coisa. E essa missão vai se cumprir. Independente de longo prazo ou curto prazo, a gente está aqui para viver esse propósito. E ali é onde eu me sinto feliz. Agora, o que está programado para o dia 21 com essas crianças? Quem vem, quem participa? Como Dia é que vai ser? 21 eles vão ser 100% protagonistas. Nesse ano eu não quis cantores, eu quis que eles cantassem, eu quis que eles dançassem, eu quis que eles mostrassem 100% do que eles conseguem produzir. Então eu até pedi para as mães irem com roupa neutra, para que eles fossem o destaque da noite. Não sei de que forma vai sair o desfile. Você está mas o mais deixando rolar? importante, deixando rolar as coisas. Os meus eventos são assim, eu crio na mente primeiro, eles já nasceram. Eu digo em relação... Lá só vai ser a execução daquilo que já está projetado dentro do meu pensamento. Eu digo em relação, eu frequento bastante, não muito, mas bastante o espaço da PAI. Ou então, quando eu chego ali, você viu lá outro dia, todo mundo chegando, já sabe que é o Milton Faria, já sabe, já conhece o As Daniel. minhas da cozinha ficaram loucas quando te viram. Disseram: não acredito, uma nova. É o Milton Farias que está É o ali. Milton Faria. Então, aí essa coisa acontece ali. Eu te falei aquele dia, eu estava carregado de energia, parecendo uma bateria, né? Um negócio de louco que acontece ali. E tu até falou, tô todo arrepiado. Eu ainda falei, estou arrepiado. Eu falei, eu só, Socorro estava sem voz já. Então, não tem como você ensaiar esses meninos. Você vai ter que dar uma dinâmica e soltar. Como é que é? Eu quero entender como é que vai ser lá. Você não teve a oportunidade de assistir o espetáculo de Natal, que foi belíssimo. As pessoas olhavam para eles e não acreditavam que eles tivessem algum tipo de fase, né? E eles surpreenderam todo mundo, entende? Então, essa surpresa que, essa que nós nos surpresa surpreendemos. que vão se surpreender Então eles nessa vão cantar, noite. vão o que mais? Vão dançar, vão, como o tema é amazônico, eles vão ter uma apresentação amazônica para mostrar, eles vão desfilar. Eu quis nesse ano não colocar
porque no ano passado eu usei muito animais da floresta. Esse ano eu quis que o próprio rosto deles, porque nesse habitat amazônico, urbano, existe uma classe que é desassistida. Eu já estive no shopping, já vi uma criança dar ao passar e algumas famílias olharem diferente, e aí eu pedi, vamos para lá, agora é para chamar atenção. Não é só a camisa com seu rosto, eu quero que você use meias coloridas. Eu quero que eles olhem agora e tomem um susto com vocês. Porque a ideia é exatamente isso. É provocar, quando não acontece com você, você não se sensibiliza. Então, até a família autista, eu fico triste quando vejo uma família que tem medo de falar do diagnóstico, de mostrar o filho. Preconceito próprio, sabe? né? Negócio impressionante. E agora, dia 1º de abril, é o dia do autismo, e vai ter outra festa que a PAI está fazendo junto com o setor no município que tem uma associação envolvida com isso. Vai ter um outro evento. Nesse evento do dia 21, como é que vai ser a decoração lá no ambiente? vai ser amazônico, vai ser telas gigantes pintadas por mim, que vai ter lá. Plantas e bichos. Não, dá um toque, assim, planta. Bom, eu tenho um bunhuna grande, eu tenho. Você tem a porca de bola? Eu tenho um monte de coisa. Só que eu não quis levar, não vou levar esculturas, por quê? Porque tem autistas que têm medo. E eu estou estudando muito como vai ser a musicalidade do desfile, porque também tem autista que não gosta de som alto. Então, eu estou fazendo tudo pensando neles, entende? Então, eu estou estudando tudo para que seja da melhor forma possível. E se de repente entrar um cadeirante autista que entre chorando, eu espero que o público entenda por que ele está chorando. É por causa do barulho. Então, vou instruir o público presente de como bater palma. Aí, nesse caso, de uma forma diferente. Público, né? Não ela vai eles. ficar solta lá. Mas vão ficar como livres. é que vai haver essa interação, essa visão? Vai mudar a cabeça de muita gente, Valdir. De muita gente, essa é a ideia. E eu fico feliz assim, gente, na minha rede social, eu tive apoio de influencers de Portugal, que mandaram vídeo apoiando essa iniciativa. Tem influencers do Rio, de Santa Catarina, de tantos lugares que estão mandando vídeo. A campeã brasileira daqueles corpos, não tem todo coisado, malhado, Fitness. Mandou Fitness. mensagem apoiando. O próprio tem o Tabosa, que ele é marabaense, que foi Mister Pará e hoje ele mora ali no Rio. Mandou também coisas de apoio para a ação. Isso mobilizou muita gente que está querendo até dizer como é que eu vou assistir isso ao vivo, que eu quero ver. Então, ou seja, Marabá está sendo mostrada a nível de Brasil positivamente. Até internacional. Até internacional. Porque assim, pesquisa no Google se alguma vez já houve um desfile dedicado à síndrome de Down no país. Que eu me recorde, não. Então é uma visibilidade que agora as pessoas estão despertando e dizer, uau, a Socorro vem? Interessante, vai estar lá. E ainda com a sua camiseta pintada. E eu vou estar também. Eu sou suspeita para falar da Socorro, porque a Socorro 17 anos, né, que ela falou, 27 anos. 27 anos a PAI. Eu sou fã de carteirinha. Eu amo o jeito dela, ela é uma mãe, ela é autêntica. Uma mãe que abraça todos. A Socorro é aquilo ali, entendeu? A Socorro é sincera, 100%. Eu amo gente assim. É por isso que ela está lá, e aquilo ali não é de graça não, é missão. Eu respeito a Socorro demais por isso. Você falou a palavra certa. Chegamos no final do programa. Uma hora passa rapidinho. Eu queria falar mais coisa. É sempre assim. Depois do evento, nós vamos trazer você de novo. Fica tranquilo. Ô, Valdir, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, porque esse espaço aqui é um espaço marabaense. E você faz parte aí desse marulhar de artistas, jornalistas, gente do povo, motoristas, caminhoneiros, carroceiros. A gente está nesse mundo nosso aqui de Marabá, que é um mundo bonito. Quem conhece fora, como você conhece, e eu também, que conheço bem esse país, Marabá é um canto sui generis. Então esse é um espaço. Então disponha sempre. Eu quero agradecer sua presença, parabenizá-lo pelo seu trabalho, que aqui e acolá eu acompanho, sei que você não para, você é um... Ele não para um minuto. Você é um beduíno da arte, você singra o deserto. Obrigado. Entendeu? E consegue chegar no oásis, haja sol ou haja lua, mesmo os cães ladrando, mas a caravana seguirá. Então,
Boa sorte para você, obrigado pela presença. Verdade, verdade. Milton, Valdson, você sempre surpreende, né? E vai continuar surpreendendo através da tua arte, através do teu espírito, porque o teu espírito caminha é como o Milton falou, no deserto, e sempre está ali observando cada local que você chega. Então isso faz com que as pessoas também que gostam do teu trabalho, que vê o teu trabalho pela primeira vez, como foi o caso do prefeito, né? Acredito que foi a primeira vez que ele viu o teu trabalho assim. E eu acredito muito nisso, nessa empatia, entende? Então, o teu trabalho traz isso, tanto sendo artista plástico, tanto nas artes visuais, né? Então, eu te parabenizo muito por você ter esse espírito maravilhoso que você carrega e que foi um presente. Com certeza Marabá ganhou. Obrigada, viu? E agradecer a 748 dedinhos para cima aí, muito obrigado, viu, gente? Não Tem dá para mais citar, de 1.500, né? Ao vivo não dá para citar todo mundo. Muito Eu obrigado. quero agradecer a galera, tá? E, gente, é muito bom ter vocês aí, porque o lenitivo, o aplauso é a vitamina do artista. A audiência e a conexão é a vitamina de quem trabalha, de quem produz. Então, muito obrigado. Milton, eu quero encerrar esse momento dizendo para você, assim como eu falei na minha rede social publicamente, falando do seu trabalho, o quanto eu te admiro. Para mim você é um dos grandes comunicadores desse país. Obrigado. E desde toda a minha trajetória, eu me lembro de você na rádio dando entrevista para ti, tem fotos antigas. Você era menino. Sabe? E assim, muito obrigado por tudo que você semeia nessa terra. Talvez alguém não tenha dito isso para ti, mas você é um patrimônio dessa cidade, você é uma voz que ecoa com verdade, você não tem mimimi nas suas palavras, você tem verdade. Obrigado por ser autêntico, por ser um ser humano de valor e por tudo que você faz como, profissional. Você é um profissional de excelência. Valdson, muito obrigado pela presença. Maria Alexandra, muito obrigado a você mais uma vez por aqui. Mari, a sua sensibilidade é incrível. Uma mulher que não só a voz ecoa, mas o coração também. A gente consegue ver nos seus olhos a verdade que você transmite. Então vocês dois, nossa, não poderia ser os dois num podcast tão incrível como esse. É a casa e o botão. Valeu, obrigado, Mari, pela presença mais uma vez. Obrigado pelas palavras. Obrigada. Faço minhas as suas palavras. Devolvo tudo a você, te abraçando fortemente, que eu gosto muito de você. Então, obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Olha só. Você que não acompanhou ao vivo o Valdson, tá? Você tem a oportunidade de também acompanhar ele nesse dia 21. Né? Todo mundo lá no shopping, vamos dar uma força, vamos encher vamos pro shopping, vamos abraçar a causa, que é uma causa tão bonita. Você precisa de se aproximar para você conhecer, se você ainda não conhece. E um abraço a cada família atípica que sabe que convive diariamente com meninos e meninas, adolescentes, pré-adolescentes que são autistas. Vocês vão descobrir um mundo de muita acessibilidade, de muita sinceridade, de muita leveza, de muita ingenuidade. Uma coisa muito bonita. Então, todo mundo lá, né, Márcia? Com certeza. Se você não viu essa entrevista, vai lá, se inscreva no nosso canal, TV Criativa Online Marabá, que você vai poder rever tudo que o Valdson falou aqui, acompanhando as redes sociais também, tá? Um beijo e até a próxima. Fica lá no restaurante. O Alisson Soares, muito obrigado aí pela presença mais uma vez. E a gente volta a se ver na sexta-feira, porque tem a reprise desse programa, tem um recorte que a gente vai fazer na quinta, mas a gente se encontra amanhã no Jornal Criativo News a partir de 1h, se Deus quiser. Mas com certeza nós estaremos aqui. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Boa noite, Valdson. Boa noite.